Como não morrer de angústia? Não há consolo para minha alma. Mulher, fica caladinha na igreja. Não pode falar. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Os textos de hoje estão aí na tela. Vamos começar com os Salmos 119. O tema da sessão é Lâmede e o assunto abordado é a palavra está estabelecida no céu. O texto já começa dizendo: Senhor, a tua palavra está firmada para sempre no céu. Tua fidelidade estende-se de geração em geração. E tudo se mantém até hoje conforme a tua palavra, conforme o Senhor fez e criou. Ou seja, a terra, tudo está existindo, subsistindo, porque Deus mantém, porque a palavra dele foi estabelecida no céu. E então o salmista nos traz um ensinamento: como não morrer de angústia. Ele diz ao Senhor: se eu não tivesse prazer na tua lei, eu teria morrido na minha angústia. Então, o segredo para não morrer de angústia é ter prazer na lei do Senhor. E por isso ele fala que nunca esquecerá dos preceitos do Senhor. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois ele tem me vivificado. Mais uma vez, uma alusão à vida, a palavra de Deus trazer vida. Primeiro ele diz que não morreu na angústia dele porque tem prazer na lei do Senhor. E agora ele está dizendo que vai manter-se ali firmado na palavra do Senhor, porque essa palavra o tem vivificado. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas a tua palavra é ilimitada. E assim o salmista conclui a sessão Lâmede. Livro do profeta Jeremias. Sabemos que Jeremias, assim como outros profetas, a imensa maioria, se não todos os profetas, lamentavam sempre que viam o povo se perdendo. Cada vez que Deus os mandava levar uma mensagem de juízo, o profeta sofria, sentia dor, desde Moisés que chorava intercedendo pelo povo. No texto de hoje, Deus manda Jeremias ir à porta da casa do Senhor e lá falar o juízo que viria sobre o povo. Resumidamente, Deus está falando que aquele povo usou a casa do Senhor, lugar onde deveriam adorar somente a Deus, e profanaram aquele lugar, como lemos ao longo das Escrituras. De fato, o povo fez isso. Então, lá mesmo, na porta do templo do Senhor, ele enviou Jeremias e mandou que lá Jeremias dissesse o mal que viria sobre o povo. Deus fez Jeremias lembrar ao povo que em Siló, nos tempos de Josué, havia um lugar para adoração ao Senhor, mas Deus permitiu que tudo fosse destruído por causa do pecado do povo. Foi quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Deus está lembrando o povo: olha, eu já fiz isso lá, vou repetir. Você vai perceber, lendo as Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento, a repetição, muita repetição na palavra de Deus. Não é por um acaso. Nada nas Escrituras é por um acaso. Até os dias de hoje, nós temos facilidade em esquecer o bem que Deus nos faz. Rapidamente nos lembramos quando Deus nos tira algo ou quando estamos em sofrimento, nós nos lembramos que tem um Deus que deveria estar cuidando de nós, provendo o alívio, mas esquecemos com facilidade quando está tudo bem. Esquecemos quem é que nos promove o bem diariamente, porque Deus é bom o tempo todo. Por isso, as Escrituras têm repetições, assim como Jesus mandou que o ato da ceia do Senhor fosse feito para lembrarem do sacrifício que ele fez na cruz. Algo que a gente pensa: isso é impossível esquecer. Acredite, nós esquecemos praticamente todos os dias. Cada vez que pecamos contra o Senhor, praticamente estamos dizendo: esqueci do que o Senhor fez por mim. Cada vez que aceitamos a acusação de Satanás contra os nossos pecados, estamos dizendo: esqueci que o Senhor já me perdoou na cruz. Então Jeremias diz que a alma dele está angustiada, que não há consolo para a dor da alma dele, porque ele ouve todos os relatos que Deus usou ele próprio para passar para o seu povo. E Deus disse mais, diz que não era para orar por aquele povo,
O Senhor diz: mas tu não deverás orar, levantar clamor em favor desse povo ou me buscar, porque eu não responderei à tua oração. Esse contexto é um contexto quando o coração do homem está obstinado, endurecido. Deus permite que isso aconteça para que o homem entenda que ele depende de Deus. Por isso, a oração de Jeremias não seria respondida, porque era propósito de Deus que o coração daqueles homens permanecessem endurecidos, obstinados. Dessa forma, o povo não ouviria, não teria consciência do que Deus estava dizendo, seguiriam em rebeldia e então sofreriam as consequências. Mas Deus não fez isso aleatoriamente por vingança ou por maldade, mas sim porque aquele povo já tinha sido exaustivamente orientado, exortado, ensinado, e no próprio texto de hoje, Deus diz isso: quantas vezes eu enviei profetas, quantos profetas foram enviados e vocês ignoraram. Inclusive, ele faz uma comparação e diz até as andorinhas, ou seja, seres irracionais, sabem discernir o tempo, o lugar, a direção para onde ir, mas o meu povo não sabe discernir o meu mandamento, não reconhece as minhas leis. Então Jeremias se prostra e diz que não há consolo para a alma dele. O coração dele desfalece dentro dele, porque Deus acabou de dizer para Jeremias: nem ore, porque eu não vou responder. E ele está sofrendo pelo seu povo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No texto de ontem, Paulo orientou Timóteo a falar para a igreja que eles deveriam interceder pelas lideranças, pelos reis, governos, para que sobre eles tivessem lideranças que temessem a Deus. E disse que isso, ou seja, esta ação do povo de Deus orar pelos governantes, pelas autoridades, era agradável a Deus. Essa era a vontade de Deus. E Paulo diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento de Deus, e isso inclui as autoridades. E então chega um texto polêmico. Polêmico para aqueles que não creem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, como diz as Escrituras. E a polêmica está no texto que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há dúvidas quanto a isso. Não há dúvidas para quem crê nas Escrituras. E aqui entra-se o respeito a você que não acredita, que não crê e entende que há outro mediador. Para quem crê nas Escrituras e crê que Jesus Cristo é o único e o suficiente Salvador, entende pela clareza desse texto, que não deixa qualquer dúvida, que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não precisa de qualquer outro ser, de qualquer santo, de qualquer imagem de escultura, o que quer que seja, de pastor, de obreiro, de pessoas, de autoridades, para você pedir: ore por mim, você ora. E quem faz a mediação é Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Onde você estiver, seja você quem for, basta você se dirigir a Deus em nome de Jesus. E Ele faz essa mediação, somente Ele. E por falar em polêmica, vamos à maior treta do meio gospel. A mulher não pode falar na igreja. É o que está no texto de hoje. Paulo está instruindo Timóteo, dizendo que não permite que a mulher fale na igreja, mas ela deve ficar em silêncio. Antes disso, Paulo fala também da vestimenta, dos trajes dessa mulher. Ele está orientando Timóteo a ensinar para as mulheres da igreja que elas devem andar trajadas decentemente. E ele traz o mesmo ensinamento que o apóstolo Pedro também traz, que as mulheres devem se trajar decentemente, estar vestida de bondade, de modéstia, de misericórdia, de compaixão. Não são as roupas, os ouros, as joias, as bijuterias, a maquiagem, as tranças cheias de enfeite que vão fazer com que elas chamem a atenção ou que vão dar a elas o devido lugar, o devido respeito, mas elas devem se posicionar com modéstia, com roupas modestas e vestidas de bondade e misericórdia. Isso não quer dizer
que Paulo está recriminando que a mulher se vista bem. Ele está dizendo que o objetivo é que ela dê valor ao que está em sua alma, que a alma dela esteja vestida de bondade. Não é para chamar a atenção sobre si, sobre a sua vestimenta, mas sobre Jesus, é para ver nela o reflexo de Cristo. E quanto à mulher ficar caladinha? Paulo diz que a mulher não deve ter autoridade sobre o homem. Ele traz o contexto de que primeiro veio Adão, depois veio Eva. Ele traz também o contexto sobre o marido ser o sacerdote do lar. Então, o que Paulo está dizendo é que a mulher não deve ser cabeça. E num contexto onde o homem estiver liderando, ele está na posição de cabeça, ensinando a palavra de Deus, a mulher deve permanecer quieta, ouvindo, aprendendo. Não é hora dela ensinar, mas sabemos que Deus deu dons às mulheres. Temos Débora como a primeira juíza, temos as mulheres que sustentaram o ministério de Cristo, temos a mulher do poço, a mulher samaritana, que foi a primeira missionária, foi ela que levou o evangelho a Samaria, foi ela que falou de Jesus, foi a primeira pessoa para quem Jesus se apresentou como sendo o Messias. Deus não se opõe à mulher ensinar, trabalhar no reino. Paulo está dizendo que há contextos, há momentos, e quando o homem estiver liderando, ensinando, a mulher deve ficar atenta, ouvindo, porque ele está exercendo o seu papel de líder. E ainda nas orientações, Paulo fala sobre os bispos e os diáconos. Paulo fala, inclusive, sobre o testemunho vindo de fora, que as pessoas de fora da igreja devem ver nesses homens uma boa moral e uma boa conduta, ou seja, eles devem dar testemunhos de Cristo onde andarem, onde estiverem, e devem saber liderar as suas casas. Devem permanecer no ministério da fé, ter sua consciência pura, e ele diz que se o homem não sabe liderar a sua casa, quanto mais a igreja do Senhor. Ele fala ainda que os diáconos devem passar por um tempo de experiência, serem analisados, observados e ver se foram aprovados. E quanto às mulheres, e aí ele fala das mulheres em atividade, diaconisas no caso, elas também devem ter a sua moral, a sua conduta elevada. Ele diz que essas mulheres devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Quanto aos homens, Paulo deixa bem claro que tanto o bispo quanto os diáconos não devem ser dados à bebida, não devem se embebedar. Depois de tanta polêmica, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu te espero amanhã, se Deus disser que sim. Até lá!